Continuando, custo de capital e o risco. A gente já estudou uma unidade, a unidade 2, os conceitos de risco e retorno. Risco é a variabilidade do retorno associado a um ativo. Nós estudamos lá que o risco do negócio, o risco operacional, o risco da empresa, não conseguir cumprir com os custos operacionais. E que o risco financeiro é o risco da empresa ser incapaz de cumprir com as obrigações financeiras, ou seja, os juros, os encargos financeiros que decorrem da dívida. Então, aqui tem duas imagens aqui que só para a gente resgatar o que nós já aprendemos. Então, nós temos uma imagem de uma empresa em que isso aqui é, vamos supor, é retorno, né? Retorno. E aqui é tempo. Então você tem uma empresa que o retorno ao longo do tempo é muito volátil, né? Muito variável. Eu usei como exemplo teórico uma agência de turismo, uma empresa que trabalha com moda. São tipos de negócios que normalmente são sensíveis a aquecimento ou de mercado, aquecimento da economia e retração da economia. Então eles são sensíveis. Eles melhoram muito em épocas de bonança e pioram muito em épocas de falta, de depressão econômica. E um outro exemplo aqui é uma empresa que tem um retorno relativamente constante, né, que sofre menos, né, como uma empresa que, por exemplo, vem uma padaria, um supermercado, uma empresa que trabalha com combustíveis, né, sofre menos, não é que não sofre menos, tanto que há uma variação pequena, é claro, isso aqui é didático, né? E isto, representado neste gráfico aqui, é o risco do negócio, o risco operacional. Representado aqui no balanço de uma empresa, nós temos o risco financeiro, aqui, ó, exatamente aqui, ó, né? Se a empresa opta por uma estratégia de financiamento arrojada, ou seja, com muito capital de terceiros, ela carrega dentro do seu resultado um custo financeiro elevado, juros e encargos da dívida elevado. Então, quando a empresa fica muito endividada, ela corre o risco de quebrar por conta desse risco financeiro. Esses dois componentes do risco interferem no custo capital. Então, uma empresa que tem um risco operacional reduzido, como esse aqui, uma padaria, ela naturalmente tenderá a ter um custo de capital menor que uma empresa que possui um risco operacional elevado, que provavelmente terá um custo de capital mais elevado, ou seja, tem que oferecer um retorno maior para os acionistas e para todos os financiadores em função do grau de risco associado à sua atividade. Porque nós já estudamos que duas opções que ofereçam o mesmo retorno, a gente sempre foge do risco. A opção mais arriscada, por uma natureza lógica e econômica, tem que oferecer mais retorno. E por isso que o custo de capital de uma opção mais arriscada, como o caso ali da agência de turismo, aquela curva vermelha, ela tem que oferecer mais retorno e, portanto, tem um custo de capital mais elevado. E a mesma análise a gente pode fazer sobre o aspecto financeiro. Uma empresa que está muito endividada, ela tenderá a ter um custo de capital, o custo de capital tenderá a elevar, porque os investidores olham para ela, essa empresa está com muita dívida. Então eu só empresto dinheiro para ela com um contrato com um custo maior. Os sócios também vão olhar, opa, está arriscado, só vamos ali se a rentabilidade realmente for boa. Isso que eu estou falando é, obviamente, considerando os outros aspectos, desconsiderando os outros aspectos que influenciam a realidade econômica das empresas, tá? E isso também é mais assim em situação de um alto nível de endividamento. 50%, 40%, 70% de endividamento não chega a comprometer, não chega a oferecer um risco financeiro
assim para os investidores, que eles se preocupem, né? Mas isso que eu estou falando também não é uma regra geral. Depende de negócio para negócio, depende do perfil do endividamento e depende do custo do endividamento. Custo das fontes. O custo de capital de terceiros, empréstimos e financiamento é dado pela taxa efetiva que a empresa paga em seus empréstimos e financiamento. Pessoal, aqui taxa efetiva, taxa efetiva, não, aqui está escrito juros efetivos. Aqui entra comissões, taxa de cadastro, taxa de sucesso e o que tiver ali, inclusive a questão do aumento. A gente pode isolar a inflação, né, e transformar tudo numa moeda sem inflação, ou a gente pode considerar isso como custo efetivo, porque afinal de contas já a variação monetária também é um dos componentes que seja considerado. Essa taxa efetiva é calculada com base em fórmulas de matemática financeira, que você já estudou no curso, e que considera o sistema de amortização de empréstimo que foi contratado. O sistema de amortização constante, lembra que você estudou? O SAC, o sistema francês, o sistema Price, o francês e o Price, são sistemas com a prestação constante, né? Tem uma diferença entre um e outro, agora não me recordo. Essa taxa efetiva, né? Taxa efetiva, juro efetivo, a mesma coisa. Tem que considerar a taxa de administração, Price Sinking Fund, é o sistema americano, né? Que a empresa só paga os juros e o principal fica ali mantido. E também, além de considerar o sistema de amortização, também precisa considerar todos os encargos contratados, aliás, cobrados pelo agente financeiro. As taxas de administração, as comissões, o seguro, veja, o seguro eu tinha esquecido, né? Taxa de sucesso. O IOF eu também tinha esquecido, é um imposto sobre a operação financeira que incide, né? E que também precisa ser considerado no custo efetivo da dívida, certo? O custo do capital próprio, ele tem duas formas de calcular o custo de capital próprio, porque o custo de capital de terceiro, ok, né? É a taxa de juros efetivo. Custo de capital próprio, existe uma abordagem menos usada, mas fácil de compreender, é a estimativa com base no dividendo esperado, no dividendo que as pessoas, que a empresa espera pagar para os investidores. E uma outra estimativa que é a mais usada é com base no CAPM, que nós já estudamos. O CAPM é uma fórmula que me diz qual é o preço do ativo, qual deve ser o retorno que o ativo deve oferecer para o investidor, dado o seu grau de risco. Unidade 2, nós estudamos isso. Continuando. Com base no cálculo do custo de capital próprio, com base no dividendo, é dado por essa fórmula aqui, né? Se nós estamos falando sobre capital próprio, ação preferencial, basta fazer uma relação do dividendo previsto pelo preço pago. Bem assim, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma ação, custo da ação preferencial, que eu compro por 10 e a expectativa de recebimento de dividendo é R$1, dividendo por ação R$1, dividendo por ação, e o preço da ação é 10, então esse custo capital próprio é de 10%. Lembrando que esse dividendo por ação é a ano, e portanto esse resultado é ao ano, né? Bem simples. O modelo para calcular a ação ordinária, você já deve ter percebido que, como o acionista preferencial tem preferência no recebimento de dividendo, o acionista ordinário que não tem, ele incorre maior risco. Toda opção mais arriscada tem que oferecer um retorno maior. Então, você pode interpretar essa fórmula. Essa fórmula é parecida, dividendo esperado em relação ao preço da ação no momento zero, só que é adicionado a expectativa de crescimento da ação, que é SG. Tudo isso aqui vem do inglês, né? Dividend per share, price, cost of capital, né? Cost capital, ou retorno, né? O retorno exigido pelos sócios é o custo de capital para a empresa, né?
O que é retorno para um é custo para outro. E esse G de growing, né, taxa de crescimento constante. Na forma simplificada, é muito importante a política de dividendo. Então, se a empresa tem uma política de dividendo consolidada, estável, os investidores podem considerar esse método para ter uma estimativa de custo capital. Na prática não se usa, mas didaticamente se usa. Vejam só que eu vou mostrar aqui um exercício que caiu no provão para a gente fazer bem rapidinho, que é esse exercício 19 aqui, da reflorestadora de Santa Catarina. Vou pegar aqui. Então, a reflorestadora de Santa Catarina deseja determinar o custo das ações ordinárias. Então, é a ação mais arriscada e, portanto, tem que considerar aquela taxa de crescimento. O preço vigente de cada ação ordinária da empresa é de 10. A empresa espera pagar um dividendo de R$1 no início do próximo ano e a taxa anual de crescimento de dividendos é de 4. Calcule o custo da ação. Então é importante, pessoal, lembrar que essa fórmula é feita assim. O custo da ação ordinária é o dividendo esperado do momento 1 com relação ao preço da ação do momento 0 mais uma taxa constante de crescimento. Então, o custo da ação ordinária, o dividendo esperado para o próximo ano é 1, e o preço da ação ele disse que era 10, já deu 10%, igual ao exemplo que eu fiz, né? E a taxa de crescimento é 4%, a gente tem que colocar o valor absoluto, 0,04. Então, 10% mais 0,04, 10% é 0,10, mais 0,04 a 0,14 ou 14% ao ano o custo do capital da ação ordinária. Fácil, né? Você tem o exercício 20, que é parecido, você vai fazer depois. E você tem esse exercício 21, que é um pouquinho mais complicado, você também deve fazer, tá? Voltando para o nosso slide. Ok, na questão da aplicação, deixa eu ver aqui, do CAPM, eu pulei aqui, depois a gente fala sobre política de dividendos, né? Na questão do CAPM, você já aprendeu com o professor. CAPM é um método em que a gente calcula o retorno que uma ação deve oferecer, ou seja, capital próprio. Assim, a ação tem que, no mínimo, pagar a taxa livre de risco. Livre de risco. Brasil, Selic. Vamos imaginar 5. Mais um prêmio. Isso aqui é prêmio. Tudo isso aqui é um prêmio, tá? E a relação dessa fórmula você pega a remuneração média das empresas do mercado. Vamos imaginar aqui para facilitar, Brasil, vamos botar, eu acho que eu usei um outro número, eu vou usar 12 agora. A média de mercado de retorno é 12, a taxa livre de risco é 5. Então você tem um prêmio aqui de 7. Você tem um prêmio de 7. O mercado paga 7 de prêmio. Ou seja, 7 que está aqui mais 12, o mercado paga 12 de retorno. Já estava escrito ali. E aí o segredo da fórmula é você saber qual é o beta. O beta é o coeficiente de variação. Ou seja, quanto varia a ação em relação à variação no mercado. Se o mercado varia uma vez para cima e para baixo e o beta varia 2, o mercado sobe, a ação que eu estou analisando sobe 2. O mercado desce uma vez, a ação desce 2. Então, ela é 2 vezes mais arriscada que o mercado e, portanto, o prêmio que ela tem que oferecer é 2 vezes mais arriscado que o mercado. Então, 2 vezes 7, 14, mais 5, 19, né? Certo? Nessa suposição que o professor falou. Nós já estudamos isso e agora, para completar, você pode exercitar esse assunto, por exemplo, fazendo essa questão da 22. A empresa de sistema de computação, fabricante de programa de computador, deseja determinar o retorno exigido de um ativo que tem um índice beta de 2. Aí eu pergunto para você e você pensa,
2, então, ela é 2 vezes mais arriscado que a média das ações do mercado. Sim, é isso aí. Os analistas da empresa determinaram que a taxa livre de risco é 8 e que o retorno da carteira de mercado é 12. Então, se eu fizer assim, ó, olha só, eu não vou jogar na fórmula, 12 é o mercado e a taxa livre é 8, então a gente tem que o prêmio que o mercado oferece é de 4. Se eu multiplicar esse prêmio por 2, eu vou chegar no prêmio da empresa, que é 8. Aí basta somar a taxa livre, que é 8. 8 mais 8, 16. Está respondido. Ou então você aplica na fórmula. Esse ativo tem que oferecer no mínimo a taxa livre, que é 8, estou botando direto a fórmula, mais o beta é 2, que multiplica o retorno do mercado menos a taxa livre. 12 menos 8, 4 vezes 2, 8, mais 8, 16. 16%, né? Que aqui a gente usou o número em percentual, não faz diferença. Se você usar todo ele em absoluto, também vai funcionar, vai dar certo o resultado. Continuamos no próximo vídeo falando sobre política de dividendos.